O amor de Deus é real, é ousado, sublime, glorioso, incomparável e é prático. Quando lemos a Bíblia e entendemos o plano da redenção, nós entendemos que há uma história, que se trata de uma história de amor. Esse plano da redenção, Deus nos criou, o homem caiu, houve a queda após a criação, e foi uma grande queda, porém maior do que ela, maior do que o pecado, maior do que tudo, é a redenção, é o amor. Então vamos falar hoje aqui um pouco sobre o que abordamos no culto de ontem, principalmente no culto das 19 horas. Vamos falar aqui da história e do amor. Um excelente dia para você, uma ótima segunda-feira, Deus te abençoe, sejam muito bem-vindos aqui nesse devocional Prioridade, de segunda a sexta, a partir das 5h50 da manhã, no nosso canal do YouTube Marcelo dos Anjos. Vamos para cima, na mente, bons pensamentos, a sabedoria divina e a moderação, e no coração, o evangelho genuíno e muita gratidão. Eu vou ler com vocês Romanos capítulo 5, versículo 8, que diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor, olha aí, o amor prático, ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Versículo 10. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Versículo 11, para encerrar. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos esses versículos do 8 ao 11 são muito profundos, mas eu quero chamar sua atenção aqui para o versículo 8, que fala que o amor de Deus foi provado, seu grande amor foi provado ao enviar Cristo para morrer na cruz, quando ainda éramos pecadores, e no versículo 10 fala que nós éramos inimigos. Então nós estávamos separados, éramos inimigos e fomos alcançados, né? Jesus vem com todo o seu amor, com toda a sua graça, não porque plantamos, não porque fizemos por onde, não porque chamamos a atenção dele, nada disso. Ele veio em nossa direção. A gente até deu no culto de ontem um exemplo do salva-vidas, né? E bem interessante esse exemplo para entender que foi ele que nos salvou, ele veio ao nosso encontro, ele nos escolheu. Ele mesmo disse: não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Vale a pena você, principalmente o culto das 19, vale a pena você ouvir. Nós estamos numa série fazendo um panorama, é uma série sobre a vontade de Deus, e nós estamos fazendo um panorama do princípio ao fim, criação, queda e redenção. E também a gente fala do reino, né? da glorificação, que é a segunda vinda, mas a gente está focando na redenção, e para falar da redenção a gente fala da criação e da queda, porque tivemos um problema e tivemos a solução desse problema. O homem, ele caiu, se desconectou de Deus através de Adão, mas através de Cristo o homem tem a oportunidade de se reconectar, né? Religar, e daí vem o nome religião. E só quem faz isso é Jesus, né? Os homens criaram muitas coisas
com esse intuito, mas só quem faz isso é Jesus. Só através de Cristo o homem é religado a Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é importante, agora falando essa questão de história, né, ressaltando isso, é que normalmente nós amamos uma pessoa, nos interessamos por ela quando conhecemos a história dela. Você fala assim: nossa, agora que eu conheço a tua história, que história, hein? Nossa, agora eu estou te conhecendo, te admiro. Você já deve ter ouvido isso. Talvez ouviu de alguém, ou falou para alguém, ou ouviu alguém dizer: agora que eu conheço a tua história, eu te admiro mais ainda. Agora que eu conheço a tua história, eu te admiro. As pessoas se conectam com histórias, né? E quando a gente, por exemplo, se alguém te perguntar por que você ama seus pais, você vai falar: olha, eles são meus pais, eles me criaram, né? Eu só existo porque eles me deram vida, humanamente falando, né? E eles, normalmente, tem umas exceções, mas eles que então me criaram, me colocaram nesse mundo. Até às vezes, quem não tem uma relação muito boa com os pais, muitas vezes consegue perdoar e consegue ter uma relação saudável e que pode melhorar cada vez mais, justamente por isso, por ter esse entendimento. Apesar disso ou daquilo que aconteceu, foram eles que me colocaram no mundo, são meus pais e tudo mais. Pergunta para a esposa, para o marido: por que você o ama? Então, aí você vai contar a história. Como é que vocês se conheceram? Como é que foi? Quem procurou quem primeiro? Conta aí a história. E aí você vai ver ali uma história. Então, as pessoas têm história. Cada pessoa tem uma história. Cada pessoa tem uma história. E é pela história, por causa da história, que nós nos conectamos a pessoas. Muitas vezes pela sua história. Então, quando a gente medita na criação, na queda do homem, na redenção, a gente está entendendo o plano. Essas mensagens de domingo, está lá no canal do YouTube, essas 4 mensagens, né? Porque teve um domingo aí que a gente abriu uma exceção, interrompemos essa série para falar da Páscoa, da ressurreição. Então ontem foi o episódio 4, a mensagem 4. Inclusive convido você para participar, melhor dizendo, para ouvir, né? Participar não, mas ouvir. Convido você para participar do próximo domingo, mas ouvir essas mensagens, né? Ou por que não dizer participar, né? Você vai reagir e vai agir em cima do que vai ouvir, de certa forma é uma participação. Então, que você possa ouvir a primeira, a segunda, a terceira e a de ontem, a 4ª. Que você possa entender a história de Deus, a história desse Deus eterno, a história desse Cristo, desse Messias que foi anunciado no Antigo Testamento, que estava com Deus, que é o próprio Deus, que entra na história para nos salvar, nos redimir, nos justificar, quando a gente era inimigo, pecador, estava condenado, não tinha jeito para a gente. E ele vem com todo o seu amor, com todo o seu amor. Não dá, pessoal, para a gente ficar lendo versículozinhos isolados. Não dá. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Não é possível que o seu coração não queime para isso. Ele te chama para você entender a história. Para você... É porque quanto mais você compreende a história dele, mais você se encanta, se conecta, se conscientiza e mais você o ama. Ele é o teu Criador. E ele é também o teu Redentor e o teu Salvador. E pode ser também seu pai, seu melhor amigo, seu marido, seu tudo, se você se render para ele. Ele é o seu consolador, o seu guia, seu protetor.
Ele é tudo isso e muito mais. Quando nós nos rendemos. E para nos render, precisamos entender melhor a história. Precisamos entender que o que aconteceu naquela cruz foi a maior prova de amor que esse mundo já experimentou. Para sempre. Não há amor como esse. Então, eu encerro lendo 8 novamente, Romanos 5:8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Nosso Pai e nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse amor que nos alcançou. Eu te peço, Espírito de Deus, Espírito de vida, Espírito Santo, que convença, que revele esse amor no coração desta pessoa que participa desta oração, deste devocional, que separou tempo para te ouvir, para refletir, para orar, para conversar com o Senhor. Faz a tua obra em nós, Senhor. Faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Ministra em nós os teus propósitos. Obrigado por tudo que o Senhor é. Obrigado pela redenção. Obrigado por essa graça que o Senhor nos dá, esse presente, sem a gente merecer. Sem a gente merecer. Como aquele ladrão na cruz. Um dos ladrões que creram, que foram humildes, mas ele não merecia. O que ele fez para merecer? O que ele fez para merecer? Ele era ladrão. E nós, todos nós, estávamos perdidos como ele. Não era diferente. Não era diferente. Nosso estado era de perdido, como ele. Houve salvação para ele, houve salvação para nós, há salvação para todos que se abrem como aquele ladrão se abriu e que creem no sacrifício de Jesus, na graça, no amor prático que foi demonstrado naquela cruz. Aqueles que creem na mensagem da cruz, a salvação. Salva-nos, Senhor, de nós mesmos. Salva-nos de nós mesmos. Liberta-nos de nós mesmos. Em nome de Jesus, Espírito Santo, guia, fala, muda, aviva, renova, transforma. Faça a tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus, dentro desta pessoa. Ensina-nos a te amar, ensina-nos a amar, ensina-nos a sermos e capacita-nos, meu Pai, a sermos teus representantes. Entregamos nossa família nas tuas mãos. Essa segunda-feira, esta semana está entregue a ti. O que temos para resolver, fazer, pendências, situações, dificuldades, lutas, desafios, tudo, anseios, tudo nós entregamos a ti, crendo que o Senhor, estando no controle, de acordo com sua vontade, sua soberania, sua graça, o melhor será feito. E a gente descansa no teu agir, na tua soberania e graça. Confiamos de verdade. Muito obrigado pelo que é, pelo que fez, pelo que tem feito e cremos pelo que fará. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, a canção que eu quero, a gente está, sempre indicando aqui uma canção para o devocional. Esse devocional aqui não é o 100%, faça dele o teu 50% ou 80%, mas tenha um algo a mais aí com Deus. Ou antes de você nos ouvir, ou depois. Tenha o seu próprio momento aí, tá bom? Mas conte com esse devocional aqui também, para colaborar com o teu. Seja 50, seja 60, 70, 80, 90. Mas conte com esse devocional, mas ao mesmo tempo não faça dele
o devocional completo. Tenha um algo a mais aí. Esse algo a mais pode ser você adorando, continuar orando, lendo um pouco mais, ou louvando a Deus, e a gente indica uma canção, né, aqui diariamente. E a de hoje é a que cantamos ontem, chamada Doxologia. Doxologia é uma canção extraordinária, uma declaração de amor. Cada palavra da letra dessa canção é um baita de louvor e declaração para Deus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Até o próximo devocional. Um grande abraço. Bom dia.